Nós temos, irmãos, na caminhada cristã, uma marca muito forte de quedas e de momentos em que nós somos levantados e encorajados nessa jornada. É próprio da nossa vida, e por isso o Senhor Deus estabeleceu que Ele estaria conosco todos os dias e nos deu instrumentos e ferramentas para que caminhássemos firmemente e tivéssemos socorro quando necessitássemos, o perdão dos nossos pecados quando caíssemos e confessássemos os nossos pecados, e ao mesmo tempo esperança e poder para fazer aquilo que agrada ao Senhor. Foi isso que o Senhor estabeleceu para o seu povo. Essa é a história da libertação do Egito, o caminho pelo deserto e a entrada na terra de Canaã. É isso que a história nos mostra. A fraqueza contínua do homem e o poder de Deus inefável. O poder de Deus, podemos dizer, do Deus Todo-Poderoso, em fazer com que as suas promessas se cumpram em homens como nós, mesmo diante das nossas próprias fraquezas. Deus lida com os homens e com o seu povo em particular. E Deus faz isso. Deus abençoa o seu povo e também, ou às vezes, Ele vai amaldiçoar. Então eu tenho o Deus que fere o povo e que cura o povo. Eu tenho o Deus que pune o povo e que perdoa os pecados do seu povo. O Deus que nos mostra na sua caminhada que Ele fará isso com aqueles que são seus até adentrarmos a terra prometida. A bênção da salvação na mensagem do Evangelho, como anunciada desde o Antigo Testamento, também aponta para o fato de que nós devemos crer nas maldições da condenação, quando a mensagem que foi pregada é rejeitada. Eu preciso compreender que a mensagem que foi pronunciada, ela não será, da parte daqueles que a ouvem, simplesmente menosprezada. Você não pode menosprezar a palavra de Deus sem consequências. E nós muitas vezes rejeitamos isso, irmãos, nos nossos dias facilmente. O evangelho moderno, que não é o verdadeiro evangelho, que nós temos muitas vezes ouvido por aí, tenta fazer do homem, literalmente, aquele homem que terá uma vida melhor. Então, se eu conhecer a Cristo, eu vou ter uma vida melhor, eu vou ter isso, vou ter aquilo, eu vou prosperar nos meus caminhos. Mas esse evangelho não chama as pessoas para o arrependimento do pecado e para a transformação de vida. Infelizmente, o Deus que se mostra aquele que fere e que cura não tem sido visto na pregação da palavra, que deve mostrar o Deus que é misericordioso, mas o Deus que pune o pecado e que chama as pessoas ao arrependimento. A mensagem moderna dos nossos dias, que rejeitam a verdade desse evangelho, esquecem, irmãos, que as negativas de Deus, elas são infinitamente positivas. Enquanto, e no que diz respeito aos propósitos da redenção, as negativas de Deus para o seu povo são infinitamente positivas. O sofrimento, o peso, a dor sobre o seu povo é infinitamente positivo no que diz respeito ao propósito último da redenção. Esse é o propósito da disciplina,
Todas as eras, em todas as épocas, irmãos, Deus tem demonstrado e tem provado o seu povo pelo fogo, tem provado o seu povo por meio de pestilências, por meio de guerra, por meio da mudança climática, a sua ira contra os ímpios. Deus tem mostrado de muitas maneiras que Ele não concorda e que Ele é contra tudo aquilo que é contrário à sua vontade. No Salmo 7, verso 11, o salmista diz: Deus está irado com o ímpio todo dia. Deus odeia a prática dos ímpios diariamente. Ao mesmo tempo, o propósito salvífico, irmãos, de Deus, quando Ele fere, quando Ele pune, o propósito salvífico é manifestado imediatamente. Porque no julgamento de Deus, que Ele envia sobre os homens e sobre a terra, Ele se revela também misericordioso. Por que é assim, irmãos? Por que é assim? Porque Ele vai provar e preparar o coração dos homens para a recepção das boas novas de salvação. Já parou para pensar a dor, o sofrimento, a angústia que você tem vivido por essa ótica? O solo do teu coração tem sido tratado e arado pelo Senhor para receber o Evangelho da salvação. Foi num período como esse, num princípio geral como esse, que num dia de trevas, 30 anos depois da conquista de Canaã, Josué e seus anciãos mortos, o povo do pacto tinha se submetido aos deuses dos povos. Agora o Senhor vai puni-los por causa do seu pecado. Ou você acha, irmãos, que o que Deus fez com Israel, prometendo desde Abraão a salvação desse povo, cumprindo a promessa em Moisés, libertando-os do cativeiro, conduzindo-os pelo deserto, levando-os para a terra prometida, você acha que Deus iria agora, tendo feito toda a obra da redenção, entregar o seu povo à sua própria vontade? Ele iria mais uma vez libertá-los, mais uma vez Ele iria tirá-los de lá, e mais uma vez nós vamos aprender que a escravidão do Egito apenas reflete a escravidão da nossa própria alma, submetida ao pecado constantemente, e o maior inimigo que nós temos está dentro do nosso próprio coração. Mas por que, nesse contexto, ele vai olhar verso 7 comigo, veja por favor, do capítulo 3, ele diz assim: então os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. E você vai perceber que no verso 8 ele diz: então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. Os filhos de Israel serviram 8 anos a esse homem, a esse reinado. E olha o termo utilizado, irmãos: eles se esqueceram. Eles se esqueceram do Senhor.
Interessante que essa é uma análise feita por muitos estudiosos, mas talvez quem melhor analisa esse conceito, irmãos, é o próprio Tim Keller, no livro dele sobre Juízes. E ele mostra com muita beleza o significado desse conceito que o coração do homem rapidamente esquece do Senhor. Veja as palavras dele num texto. Na Bíblia diz ele: lembrar e esquecer tem um significado espiritual. Isso é interessante. Não é apenas uma questão de memória ou de habilidade de saber. O que está posto aqui é o que significa lembrar de alguma coisa ou esquecer de alguma coisa. Quando as pessoas no Antigo Testamento pediam a Deus para que Ele se lembrasse das suas misericórdias e do seu amor, ou eles diziam: não se lembre dos nossos pecados, como Isaías 64:9, eles não acreditavam, irmãos, que literalmente Deus ia esquecer, no sentido de dizer Deus perdeu a capacidade de saber das coisas, ou que Ele esqueceu daquilo que realmente foi feito. O que significa então esquecer ou lembrar? Quando nós pedimos a Deus: lembra das tuas misericórdias, nós estamos pedindo a Ele: haja de acordo com o seu caráter. Senhor, haja de acordo com o que o Senhor é. Quando eu digo: Senhor, não se lembre dos meus pecados, eu estou dizendo: Senhor, o Senhor é misericordioso, haja de acordo com o que o Senhor é. Quando, por outro lado, a Bíblia diz: eles se esqueceram, o que eles estão dizendo? Eles não eram mais controlados por aquilo que eles sabiam, será? Embora eles soubessem o que Deus era e o que Deus havia feito, aquilo já não era mais real para eles. Irmãos, eles sabiam de tudo, mas aquilo já não tinha efeito sobre eles. Tim Keller vai adiante e diz: isso é um problema dos nossos dias. O que nós sabemos com a nossa cabeça, com a nossa mente, não significa que é real no nosso coração e no nosso ser como um todo. O que sabemos nós podemos saber alguma coisa intelectualmente, podemos saber que alguma coisa é verdadeira intelectualmente, mas no nosso coração nós não nos apegamos. Isso não penetra a nossa alma, isso não controla a nossa vida. A razão porque os israelitas, irmãos, necessitavam de avivamento continuamente, era porque as verdades acerca de Deus, que eram vibrantes e reais, tornaram-se irreais. Infelizmente é assim que acontece conosco. Embora nós conhecemos as verdades de Deus, facilmente nós perdemos o sentido e o nosso coração e a realidade da nossa vida não é guiado por aquilo que eu sei. Eu conheço, mas eu não provei. Isso não está no meu coração. O que acontece de pior, irmãos? Não há neutralidade em esquecer-se do Senhor. Se eu esqueço do Senhor, eu lembro de outra coisa.
É aí onde os ídolos do meu coração são manifestados. Literalmente no verso 7, os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor. E o que é que qual a consequência disso, irmãos? Renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Foi isso exatamente que aconteceu no coração deles aqui. A forma em que nós lidamos com a verdade, apenas ouvindo, a forma como a verdade penetra o meu coração, como eu lido com essa verdade no decorrer do dia, da semana, o tempo que eu gasto orando para que essas verdades sejam verdades íntimas do meu coração, não apenas da minha mente, e eu possa ser controlado pelas verdades que eu conheço. Por que eu venho adorar a Deus? Porque aquilo que eu sei controla a minha vontade, e essa vontade agora é servi-lo. Por que eu não venho adorar a Deus? Porque o que controla a minha vida são os ídolos do meu coração. Mas ninguém não adora a Deus sem adorar outro. Adora o descanso, adora a boa vida, adora o momento de lazer, adora uma reunião de família, mas não adora a Deus. É simples assim. Nós nos esquecemos do Senhor, e isso é suficiente para amarmos os amigos mais do que a Deus, para amarmos uma noite de festa mais do que a Deus, para passarmos a madrugada e não conseguirmos ir à igreja no domingo. É suficiente para dizermos: ora, é uma reunião de família, eu não vou desagradar a minha família, é a hora de eu dizer ao mundo quem é o meu Deus, quem me controla, quem me guia. Mas não, eu quero agradar todo mundo. Eu sou movido pelo pecado de conhecer e ser ignorante ao mesmo tempo. Eu conheço, mas eu não me lembro. Eu me esqueci dele. Eu me esqueci dele. Qual o remédio para isso, irmãos? Qual o remédio para tratarmos com isso? O nosso coração que não se lembra deve ser lembrado. Vou me valer de Tim Keller mais uma vez nesse texto, na segunda carta de Pedro, capítulo 1. Por favor, abra sua Bíblia comigo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 5 a 7. O apóstolo Pedro, irmãos, falando sobre o crescimento dos cristãos, preste atenção na linguagem que ele utiliza. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 5 até o verso 7. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, e com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Veja, irmãos, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé e a virtude, com a virtude o conhecimento, e vindo o conhecimento, o que é que tem, irmãos? O domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança. Eu agora, o conhecimento me guia, me move. O conhecimento produz ações em mim. Eu passo a ser dominado por esse conhecimento. É quando nós crescemos, irmãos, em bondade,
em domínio próprio. Pedro não é um coaching. Se você fosse numa igreja de coaching dos nossos dias, o coaching, que não é um pregador, o coaching diria o seguinte para você: você não está se esforçando o suficiente, você precisa tentar mais, você precisa se esforçar mais. O que Pedro está dizendo, irmão, se você não tem essas qualidades, que qualidades são essas, irmãos? Veja o verso 9, não desmarque. 1 Pedro, 2 Pedro, não desmarque. Veja quais são as qualidades que eu tenho. Verso 9: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Você sabe o que é isso, irmãos? Você se esqueceu que você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. E é por isso que no verso 12 do mesmo texto ele vai dizer: eu sempre lembrarei vocês dessas coisas, embora vocês as conheçam. Veja que coisa interessante. Eu vou lembrar sempre vocês. Eu sei que vocês sabem disso, mas eu vou lembrar sempre vocês, porque quando vocês esquecem, porque uma coisa é você saber, outra coisa é você conhecer, é você ter no coração essas verdades. Ora, se o perdão dos teus pecados, irmãos, e se a salvação de Cristo é real para você, você viverá o caráter e a vida cristã como ordenada pelo Senhor. Você precisa ser lembrado do que você já sabe. Ninguém vai te dar um segredo aqui. As pessoas que eu atendo nos gabinetes durante toda a vida, elas podem testemunhar isso. Há tanta confusão nos conceitos. A única coisa que eu procuro fazer é: eu vou lembrar a vocês o que vocês já sabem, e agora vocês vão aplicar isso na vida de vocês nessa e nessa área. Não há nada de novo que eu tenho para lhe dizer, senão aquilo que você já sabe. Aí você esqueceu. Por isso tem sido controlado pelos ídolos desse mundo. Ora, irmãos, você precisa dessas verdades, e que essas verdades operem em seu coração, tanto quanto na sua mente, quanto no seu entendimento. O problema que os israelitas tiveram ali, irmãos, nós ainda temos, mesmo tendo crido em Cristo, mesmo recebendo o Espírito Santo em nós. E aí o Senhor vai e diz o seguinte a eles, voltemos ao texto. O que é que o Senhor vai fazer, irmãos? Preste bem atenção. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou. É interessante, porque a tradução aqui, entregar, quando eu estava vendo o texto em hebraico, todas as Bíblias praticamente traduzem entregar, porque não tem realmente uma tradução melhor, entendo eu. Mas o verbo aqui não é o verbo entregar, é o verbo vender. Literalmente é vender.
É como se Deus estivesse dizendo assim: vocês são meus, e eu vou vendê-los a eles, eu vou entregá-los. Isso é como literalmente num acordo. Só, irmãos, que a maneira de Deus possuir alguma coisa não pode ser quebrada pelas coisas. Esse é um laço eterno. Até o entregar não é o abandono final. É a manifestação da misericórdia na revelação da sua ira. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim. E é interessante que esse termo, esse rei aqui, irmãos, literalmente como está posto em hebraico, seria uma tradução possível. É um rei que a iniquidade dele é dobrada. A maneira como está escrito o texto a iniquidade dele é dobrada. Por quê? A palavra taim em hebraico, né? Im em hebraico é a ideia de dual, de duas coisas. Então, por exemplo, o nome céus, porque não é um céu, tem dois, três. A palavra hebraica para céu é shamaim. Mesma coisa, aim, no final desse nome. Aim é a indicação de dual. Em outras palavras, ele era ímpio, mas não apenas ímpio, ele era duplamente ímpio. Há um rei de dupla iniquidade. E Deus os entregou. E fez isso, irmãos, para um propósito: para que brotasse oração de um coração que estava submetido à idolatria, do esquecimento do conhecimento de Deus. O que Deus vai fazer com o povo, vai fazer jorrar da alma deles súplicas. O texto diz: clamaram ao Senhor. Eles sabiam, mas se esqueceram. Quem é o Deus Todo-Poderoso? Eles sabiam, mas se esqueceram. Quem é o Rei justo e santo? E rapidamente eles lembraram. Clamaram ao Senhor. Interessante notar, irmãos, que lembre-se que aqui é um contraste não tão aparente, mas um contraste real. O verso 7 termina dizendo que eles renderam culto, entende? E culto aqui, irmãos, é invocação, envolve sacrifício, envolve oração. E eles cultuavam a quem? Aos Baalins e ao poste ídolo. O que é o poste ídolo? Que a palavra literalmente é aqui Astarote, que é a esposa, você pode chamar assim, de Baal. Mas poste ídolo, irmãos, eram como se fossem os bosques, eram árvores. Você vai encontrar em Isaías isso, dizendo que eles cultuavam aos deuses debaixo dos bosques ou nas árvores. O que era isso? Era porque ali onde havia o que se conhece como orgia, iniquidade, imoralidade,
Não há como você esquecer de Deus e não servir a sua própria carne. Não há como você se esquecer de Deus e não servir as suas próprias paixões. Não há como você se esquecer de Deus e não andar pelos seus próprios caminhos. É impossível, irmãos. Mas Deus, mais uma vez, foi misericordioso para com eles. Clamaram ao Senhor, os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou o libertador que os libertou. Vocês vão lembrar que foi exatamente isso que aconteceu com o que Deus disse a Moisés quando o enviou para libertar o povo do Egito. Diga ao povo que eu ouvi o seu clamor. Há um debate muito grande, existem alguns estudiosos que defendem até que essa oração não era de arrependimento. Eu tenho muita dificuldade de entender que não é de arrependimento, até pela maneira imediata como Deus atende. Assim como Deus envia dizendo, eu vi o clamor de vocês, eu vi o sofrimento de vocês, dizendo ao Egito. Mas o arrependimento aqui, irmão, se dá porque quando eles clamaram ao Senhor, isso aqui é o reverso, entende? O Senhor reverte a ordem da idolatria. Como? Punindo os seus, disciplinando o seu povo. Ele mostra a sua bondade disciplinando o seu povo. Mais uma vez eu repito, irmãos, você sendo filho de Deus e estando debaixo dessa pressão que Deus colocou sobre sua alma, por causa do seu pecado, sofra pela dor da alma afligida pelo Deus eterno, mas não perca a esperança de que em algum momento essa não é a ferida produzida por um pai que ama os seus filhos. Nunca perca de vista isso. Clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou um libertador para com eles. Ele envia um juiz, o nome dele chama Otiniel. Otiniel é o juiz, mas lembre-se um detalhe, a palavra, o termo não aparece no texto, mas quem é o juiz? É Deus. É Ele quem conhece o coração, conhece a mente, as motivações, as intenções e julga o seu povo com severidade e verdade. E é Ele quem dá a sentença. Só que esse juiz é misericordioso. Ora, vocês acham, irmãos, que Davi, que é o final de toda essa história, porque Otiniel, ele é da tribo de Judá, que vai exatamente focar no estereótipo claro da história, que Davi é aquele para onde o Senhor estava apontando, que viria tirar o seu povo e governar a sua igreja. Esse Otiniel aqui, ele é um exemplo para o próprio Davi na história. Lembra de Davi quando estava sendo disciplinado por Deus, o que ele disse? Eu prefiro cair nas mãos de Deus, porque há misericórdia, do que cair nas mãos dos homens. Os homens não têm misericórdia, mas ele disse, eu prefiro cair nas mãos de Deus.
Só quem conhece a história, só quem conhece o trato de Deus, só quem conhece a bondade de Deus, pode dizer isso como um rei que cometeu um pecado gravíssimo como Davi. Eu prefiro cair nas mãos de Deus. Eu sei que Ele é juiz, mas eu sei que Ele é meu Pai. Eu sei que Ele é severo, mas eu sei que Ele me ama. Eu sei que isso fez de mim um homem de oração. Foi-me bom ter passado pela aflição. Foi-me bom. O Senhor vai enviar, irmãos, um libertador para redimi-los. Otiniel, uma figura interessante, que aparece em Josué, no capítulo, você vai encontrar tanto Josué como Juízes, a história dele, não é? Josué 15, 14 a 19, você encontra a história de Otiniel, e Juízes, capítulo 1, verso 11 em diante, você encontra a história dele de novo. A história dele é 2 vezes contada, porque ele era da tribo que ia dar continuidade a esse processo. Seria da tribo de Judá que viria o grande e glorioso libertador. O que é que o Senhor fez com o seu povo, irmãos? Veja bem, o sofrimento que o Senhor enviou ao seu povo foi para redimi-los. E o Senhor viu o estado de escravidão que a nossa alma se encontrava. Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo em Efésios 2, texto que nós já expomos aqui. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Paulo continua: vivíamos e andávamos segundo o curso desse mundo. Você percebe, irmãos, nós éramos guiados pelo conhecimento que tínhamos. Andávamos segundo o curso desse mundo, aprisionado por Satanás, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Nós nem podíamos falar, escravos, e o Senhor enviou o libertador. Nós nem oramos, nós nem pedimos, Ele nos amou. Agora que nós somos deles, nós somos dele, pertencemos a Ele, o seu Espírito habita em nós, e nós nessa jornada somos relembrados, como Pedro faz ali. Vocês precisam saber o que vocês já conhecem, para que vocês sejam guiados por esse conhecimento. E o que Deus lhes concede, irmãos, no final do texto? Veio sobre ele, sobre Otiniel, o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. O Senhor disciplinou, o Senhor ouviu a oração do povo, o Senhor envia um libertador, o Senhor envia o Espírito sobre o libertador, e o Senhor dá poder a ele para destruir o inimigo. Ele prevalece contra ele.
E qual o propósito último de todo o poder que Deus estabelece, irmãos? Derramando o seu Espírito sobre ele. Você sabe que quando Cristo começou o seu ministério para libertar o povo do cativeiro, do pecado, a primeira ação de Cristo imediata ao batismo foi ele ser tentado por Satanás, e ele vence Satanás no embate inicial ali. Mas antes, no capítulo 3, me refiro ao texto de Mateus e também de Lucas particularmente, você vai encontrar Jesus sendo batizado por João Batista e o Espírito do Senhor vindo sobre Cristo, e o Senhor dizendo: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Esse é maior do que Otiniel, esse é maior do que Davi, esse não vai libertar o povo apenas da escravidão momentânea dos inimigos, ele vai livrá-los por toda a eternidade, não apenas nessa vida, mas para sempre. Não apenas a entrada, mas a saída, não apenas de dia, mas também de noite, não apenas agora, mas para sempre, como o Salmo 121 diz. E ele vai dar descanso, como diz o verso último do capítulo que nós lemos. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. A terra descansou depois que os inimigos foram destruídos. É a esperança última, como está lá em Hebreus 4. Nós que cremos, já entramos no descanso. E nós aguardamos o descanso final, que será habitado por aqueles que já estão em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Hoje, nas últimas observações do sermão, hoje nós teremos Santa Ceia hoje à noite, a ceia do Senhor. E o Senhor disse: faze isso em memória de mim. Vocês se lembrarem, vocês não se esquecerem. A ceia do Senhor é a imagem do que Ele fez por nós, irmãos. Quando Ele diz isso, fazer isso em memória de mim, é para que a igreja continuamente, irmãos, tenha a realidade do Evangelho em seu coração. A pregação do Evangelho e a ceia do Senhor. Nós vamos lembrar que é por causa da obra da redenção que nós adoramos ao único e verdadeiro Deus, que nós servimos ao único e verdadeiro Deus, e que Ele é a prioridade da nossa vida. Ainda quando você lê a Bíblia, irmãos, quando você lê a Escritura Sagrada, não apenas faça isso, eu quero ter conhecimento do conteúdo, eu quero saber o que a Bíblia diz, eu quero conhecer ali algumas doutrinas que são interessantes. Não faça isso apenas, não apenas isso. Faça isso, mas mais do que isso. Reflita, medite. Sabe por quê, irmãos? Não apenas para que você conheça a verdade, mas para que você lembre dela, de tal maneira que ela possa conduzir você. Decore a palavra, ponha na memória, medite nela, escreva ela, guarde no coração e busque ver os frutos desse conhecimento no trato, no culto, no relacionamento.
E por último, irmãos, como é maravilhoso imaginar que nós somos um corpo, essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes o Evangelho vai ser pregado daqui, e eu tento e me esforço para que em nenhuma pregação, nenhum sermão, o Evangelho seja negado à igreja. Me esforço para que a palavra seja pregada todo domingo, de manhã e de noite. Mas essa santa convocação e essa comunhão dos santos, ela é preciosa, sabe por quê? Porque do seu lado pode estar um irmão ressecado de alma, sem esperança, e você do lado dele vai dizer: oh Deus, que gloriosa verdade, como isso é precioso para mim. Isso desperta aquele que se esqueceu do seu lado das verdades do Senhor. Às vezes eu vou me esquecer, mas o meu irmão do meu lado vai lembrar. Quantas vezes, irmãos, no nosso meio, como igreja, quando a pessoa vem falar conosco mal de alguém, mentiras sobre pessoas, e para que eu fique bem com elas e seja amigo de todo mundo, porque eu não posso ser não adorado por todo mundo tem que me adorar, eu não posso dizer a ela: olha aqui o Evangelho, você precisa lembrar do Evangelho, isso é pecado. Repito a vocês, irmãos, essa é uma tecla que tem batido ultimamente. Se as pessoas amam procurar você para contar fofoca, porque você não é um pregador do Evangelho para elas. Você é Deus. Você se coloca como Deus que quer ser adorado por todo mundo. Você não pode permitir isso. Agora eu preciso dizer: lembra do Evangelho. Eu ajudo o outro na fraqueza, eu ajudo o outro no pecado, fazendo-os lembrar do Evangelho. Do Evangelho. Certamente o Senhor dará paz ao seu povo. É assim que Ele faz conosco e sempre fará. Vamos curvar nossa cabeça, irmãos, e orar ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus, nós te exaltamos pelo privilégio de podermos ser desafiados pela Tua Palavra, encorajados a vivermos uma vida santa e termos o poder para fazer isso vindo do alto. Ó Senhor, abençoa a Tua igreja. Ó Senhor, conforta a Tua igreja.
faz-nos lembrar de tal maneira das tuas obras, que o marido aprenda a amar a esposa como Cristo amou a igreja, que a esposa seja submissa ao marido como a igreja é a Cristo, que os filhos sejam obedientes como o Filho do Deus Altíssimo foi obediente toda a vida. Que o Senhor, ó Deus, nos ensine no Senhor Jesus a servirmos uns aos outros, lembrando o que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.